Eu sou o Bruno Rangel. E eu sou o Marcelo Feitosa. E esse é o que, Marcelo? O Wowcast. O Wowcast. Olha Em só, e a gente... com o estúdio em CB. parceria com o Estúdio CB, pelo amor de Deus. Mas é que a gente já estava conversando aqui com o Marcelo e com o nosso convidado, falando sobre conquistas, né? E a gente se pegou conversando outro dia, eu e Marcelo, sobre isso, né? Que as conquistas vão acontecendo na vida da gente e a gente não vai se dando conta. A vida vai atropelando, a vida vai mostrando, às vezes, só o lado ruim das coisas. A gente tem a mania de olhar só pro lado ruim das coisas e não olha para as conquistas. E, às vezes, até, ouso dizer, que as coisas ruins servem como conquistas e transformações na nossa vida. Você tem alguma conquista, Marcelo, na sua vida que você... Cara, eu tava pensando nessa questão de conquista. Eu acho que a conquista que eu tento ter hoje é paz espiritual e mental. Porque eu acho, inclusive, por conta da internet, a gente tá o tempo inteiro performando. Exaustivo. A gente tá sempre tendo que ter a última atualização de um celular. A gente tá sempre se ocupando de coisas. E eu acho que é uma conquista diária. Quanto mais você se desliga disso, quanto mais você pega um livro, quanto mais você assiste uma outra coisa a não ser a vida do outro e rola, eu acho que é uma conquista diária conseguir sair pelo menos um pouquinho disso. E você? A conquista pra mim é esse podcast maravilhoso, essa troca maravilhosa que a gente tem com você. Então comenta aqui qual é a sua conquista, o que você percebeu na sua vida que foi a maior conquista que você teve. Mas na verdade a gente quer saber do nosso convidado, né, Marcelo? E vai rolar muita coisa aqui ainda. O Jonathan Azevedo, que vocês já viram, obviamente, na nossa abertura. Ele é ator, nascido e criado no Rio de Janeiro, que saiu de uma comunidade, estudou teatro, muito, inclusive, a gente vai falar disso. Tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão, fazendo o Sabiá, que todo mundo conhece. Hoje vive sua missão de representar, conquistar espaço e dar voz a quem vem de onde ele veio. Obrigado por ter sim. vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Que delícia ter você com a gente. A gente só fotografou, a gente não falou tanto, né? Jonathan. E aí quando a gente fotografou, foi a skin modelo. Agora é a skin... Que é muito boa. Ele é tão concentrado fotografando que se a gente mal conversa. Não, ele é agora pronto, a gente vai fazer o oposto. Ele chega pronto, gente. Vocês não estão entendendo. Não, mas chega pronto, você chega pronto. Também, vocês levam pra outro nível, né? Você chega pronto. É outro nível. Jonathan, obrigado, tá? Por ter vindo aqui no nosso podcast, ter essa troca maravilhosa aqui com a gente. Eu quero ter minha primeira conquista aqui com vocês, pode ser? Óbvio. Vamos fazer um ou pra gente começar assim. Óbvio. 1, 2, 3 e... Uou! Muito bom. Cara, qual é a sua maior conquista, assim, um momento da sua vida, Jonathan, que você falou assim, caramba, eu consegui, cara, eu conquistei. Teve um momento, assim, exato? A coisa mais louca da minha vida, que eu consegui buscar conhecimento. E quando eu busquei conhecimento, olha a coisa que eu mais dou graças a Deus por ter conquistado, é ser um homem preto, retinto, vivo no Rio de Janeiro. Acho que isso, pra mim... Chega a minha mão ficar suada. Entendeu? Parabéns. Então, acho que minha primeira conquista é ter nascido onde eu nasci, ter sido criado onde eu fui criado, ter visto tudo que eu vi ao meu redor e me manter firme, de cabeça erguida e estar vivo no meio disso tudo. Eu acho que isso é uma conquista muito grande para mim, assim. Eu acho que isso que me move, assim, e me faz querer inspirar pessoas, assim. Você acha que essa visão sua de conquista veio com o tempo, com o amadurecimento, com a sua idade, ou você acha que você sempre teve isso em mente? Assim, quando você conquistou isso, né, de estar vivo, quando você era mais jovem, você tinha essa consciência? Não tinha, mas aí, conforme o tempo vai passando, eu fui vendo o que acontecia com os meus amigos ao meu redor, né? E graças a Deus eu estava dentro do teatro, que era esse lugar de acolhimento a partir desse momento. E aí fui pesquisando. Então, tipo, morrem muitos jovens negros no Brasil, muitos mesmo, né? Eu acho que é questão de horas no dia tá morrendo um jovem negro. Mas jovem negro retinto, como eu, não passa nem dos 18. Entendeu? É muito raro passar dos 18. Então, eu lembro perfeitamente que no meu aniversário de 18 anos,
eu olhei para um amigo meu retinto assim e falei, irmão, nós passamos do 18 e demos um abração assim, tipo, essa foi a nossa comemoração afetiva real. Assim, nós passamos do 18. E ter essa consciência sobre isso também já muda muito, né? Total. E eu acho que isso eu conquistei, não só tendo uma família incrível que me protegeu bastante, uma comunidade que me compreendeu quanto pessoa, né? E aí eu fui buscando conhecimento. Eu acho que sem o conhecimento eu nunca tomaria, de fato, olharia para essa realidade dessa maneira. Mas, sério, depois que eu fui ver o tamanho dessa conquista, porque sem ela eu não teria conquistado os demais. Entendeu? Então eu vibro muito com essa conquista. Para as pessoas de casa que não sabem, né? Rio de Janeiro existem várias comunidades. Então, para elas entenderem, você veio... Eu nasci na Cruzada de São Sebastião, que é uma comunidade aqui no Leblon, no meio do Leblon. E ali que eu fui aprendendo Você a nasceu lidar. ali? Nasci Você nasceu ali. ali, pra mim, você... Tinha era ido do pro Vidigal Não, mesmo. eu vou pro Vidigal devido ao teatro, né? Que eu começo Olha a aí. estudar teatro no Vidigal. E depois ainda foi pro Catete, né? Não, então, Deu esse uma rolê volta. do teatro é mó loucura, porque eu conheci o teatro em busca de... Eu queria uns livros, eu ia na casa... Como eu cresci no Leblon, não tinha muitas bibliotecas. Tinha uma ali na Gávea, ali do lado do André Monroy, aquela biblioteca ali em frente ao Jockey, Uhum. né? Sim. Ali é um acervo, praticamente, porque não tinha nada de novo. Tinha muita coisa antiga, né? Tem muita coisa antiga também, que eu não posso nem chamar de antiga, mas tem coisas do nosso passado que são muito interessantes também, né? E ali eu pesquisava, que a professora mandava ali, pesquisar alguma coisa, mas não tinha o que eu queria ler. Precisava assim. demais, né? O Eu seu perfil tinha é esse, sede, sempre tinha precisar demais. Então eu estudei numa escola chamada Shakespeare, e da primeira à quarta série. E nessa escola falava muito de Shakespeare, e tinha algumas coisas de Shakespeare. Eu falei, cara, que esse cara é interessante. Meu pai sempre foi um leitor. E aí, quando eu estava aprendendo a ler, eu ficava olhando para o meu pai lendo, eu falava, caramba, o que tem de tão interessante que ele fica tanto tempo ali? Então, quando eu comecei a aprender a ler, a primeira coisa que eu peguei foi o livro que meu pai mais lia, que era O Alquimista, de Paulo Coelho. Caraca, esse livro é incrível. Aí, quando eu terminei aquele livro, eu falei, caraca, faz sentido o que meu pai faz. Eu vou querer fazer, ler essas paradas todas. E comecei a ler os livros do meu pai. E aí fui atrás das bibliotecas. E não tinha nada de interessante. Mas na casa dos meus amigos, tinha vários livros interessantes. Aí eu comecei a descobrir que, na verdade, Leblon e Ipanema não é que só tinha uma biblioteca. Tinha várias, mas elas estão concentradas dentro dos apartamentos das pessoas. E aí eu começava a querer ler um livro ali, um livro aqui. Aí tinha a mãe de um amigo meu que falava, esse não posso te emprestar, porque isso daqui é uma obra. Eu já anotava o nome. Eu falei, esse daí é o mais interessante, esse daí é o primeiro que eu vou virar de cabeça para baixo. E comecei a pesquisar sobre isso. E uma das minhas amigas, que morava na Lagoa, já da Novaes, a mãe dela era cenógrafa. Trabalhava com gringo e foi uma das fundadoras da escola de espetáculo. Que é o Gringo... Gringo Cardia. Que trabalhou com a Xuxa. Sim, não, Exato. é pra contextualizar para as pessoas também. Ah, sim. E aí eu fui lá conhecer, assim, a escola. E ela foi a primeira coisa que ela me mostrou, que tinha uma biblioteca lá. Eu falei, caraca, Jada, vou ficar aqui. Você Ela apaixonou. É, porque era uma coisa que eu, tipo assim, queria muito ter tempo para isso. E eu tinha tempo naquela época. E aí eu fui, comecei a moça falou assim, olha só, mas para você levar o livro para casa, você tem que fazer algum curso aqui. Porque só aluno pode levar o livro para casa, porque ele vai retornar. Você falou, pronto, vou... Aí eu falei, pô, mas moça, o que eu vou fazer? Porque, sério, gente, eu não pensava na minha vida que eu ia ser artista. Sério, eu não pensava. Nenhum momento. O que Nenhum você momento. achava que você ia ser? Porque como você teve a influência dos seus pais, que provavelmente eles não te obrigavam a ler, você via que era muito legal seu pai lendo e você se interessou organicamente, né? Eu tinha até uma banda na época, muito novo, porque eu gosto de escrever poesia. Quanta coisa. Eu escrevia poesia e meus amigos queriam ler minha poesia e cantar minha poesia. Eu falei, caraca, se for pra vocês cantar, é melhor eu aprender a fazer isso, irmão. E aí fui e aprendi, fiz uma... Mas não era coisa assim, o Vitor falava, é disso que eu vou viver. Música é até a minha paixão, assim... Tipo, se eu pudesse escolher, assim, caraca, música seria a minha vida eternamente. Mas eu praticava esporte
muito esporte. Eu, tipo, jogava basquete no Botafogo, eu já era 2º ano de infanto, eu já estava na cara do gol para poder seguir na carreira do esporte. E, enfim, entrou essa escola na minha vida, eu falei, para tudo, que essa parada aqui mexeu em outro lugar diferente. E aí eu perguntei para a professora, o que é que tem aqui? Ela, pô, tem cenografia, tem adereço, tem vários cursos e tem teatro. E você passa os 3 primeiros meses experimentando cada um. Esse foi o seu primeiro contato com o teatro. É. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17. Então, caiu. Foi sem querer, tipo, você queria para poder conseguir ter acesso à biblioteca e para isso você teve que fazer... E a coisa mais louca desse tempo, que eu tinha um amigo que já fazia teatro há muito tempo, que é o Yuri Khrushchevsky, mas na minha escola estudava toda a galera de Cidade de Deus. Jonathan Hangsen, isso foi em que Edson. ano? Isso 2001, por aí, 99. E aí eu, tipo assim, via aqueles moleques do Cidade de Deus lá, eles faziam teatros, cabelo... Eu sempre gostei de ter cabelo grande, eu trançava o cabelo. E aí eu comecei a me identificar com aqueles caras, sendo que eles zoavam muito, né? E eu vim de um lugar da comunidade que meus amigos eram muito rígidos. Tu não pode vacilar. Tu não pode dar mole, tu não pode ficar de vacilação, tu olha só, essa vacilação. Então ficava... Eu olhava aqueles moleques e falei, caraca, eles têm uma liberdade diferente. E aí fui sendo da sala de alguns deles, aí eles liam minha poesia, eu ia lá ver algumas coisas de teatro deles, aí eu vi Burro Sem Rabo, que era uma peça do Nós do Burro. Eu falei, caraca, mano, tinha um cara que fazia um velhinho, que era vou lembrar o nome dele, André Santinho. Ele fazia um velhinho, eu falei, caraca, Jonathan Hangsen que me levou. Aí eu fui ver, assim, o cara fazia um velhinho de 92 anos. Aí quando eu saí, fui cumprimentar a pessoa, aí o Jonathan falou assim, esse cara que fazia o velhinho. Eram 17 anos. Aí eu falei anos. assim, na moral, peraí. Não, ele devia ter uns 25, 27 anos. Falei, que isso, Jonathan, esse cara que faz o velhinho? Aí ele isso que é teatro. Eu falei, na moral, ele pode ser quem ele quiser. Você constrói um personagem e você pode ser quem tu quiser. Eu falei, tu tá de sacanagem, parceiro. Aí você se apaixonou ali, né? Aí ali eu falei, caraca, mano, bagulho maneiro. Voltei lá pra escola de espetáculo e eu tava fazendo meio que o curso de adereço ainda. O meu último... Porque você fazia um rodízio, você escolheu o curso de adereço. Não, você tinha que fazer o rodízio. E minha última... Rodízio de curso. De adereço, cenografia, figurino, você passou iluminação. Por todos os universos já de cara. Exatamente. E meu último era o teatro. Entendeu? Ele podia ter resumido a minha vida se ele botasse o teatro na frente. Enfim, eu cheguei para fazer o último módulo, que era teatro, e aí cada um tinha que fazer uma cena. Aí, quem quer vir aqui ser o primeiro? Eu queria levantar a mão logo para eu já, tipo, me livrar da parada e ficar de boa. Isso você já não era tímido? Tímido eu nunca fui. Tímido eu nunca fui. Provavelmente não. E aí eu, tipo, já queria me livrar da parada, levantaram 2 pessoas, eu dei maior sorte, que essas 2 pessoas levantaram a mão na minha frente e deu para eu entender mais ou menos a dinâmica da brincadeira. Aí o professor queria me fazendo, vamos lá, você vai vir aqui na frente, agora tu é uma árvore. A pessoa, faz uma árvore. Agora tu é um jacaré. A pessoa, faz um jacaré. Aí veio outra pessoa, o cara falou a mesma coisa e as pessoas faziam. Aí chegou minha vez, aí o falou assim, agora você é um cachorro. Eu falei, quente ou frio? Aí ele, agora tu é um jacaré. Eu falei, não, prefiro o crocodilo que é da Lacoste. Aí eu boto no meu peito. Eu comecei a ressignificar as paradas que ele falava, e isso dentro da minha mente louca, assim. É o seu instinto, né? E aí o cara me chamou assim e falou assim, você, vem cá. Eu falei, que isso? Esse moço tá me chamando pra fora da sala pra quê, mano? E eu, tipo assim, não entendi nada. Ele, vem cá. E o cara olhou nos meus olhos pela primeira vez. Esqueci o nome desse professor, sempre esqueço. Ele é da escola de espetáculo. E foi a primeira pessoa que olhou nos meus olhos, na minha vida, e falou que eu tinha talento pra uma coisa e que se eu não saísse do palco, eu ia ficar rico. Eu falei, mas como assim não sair do palco? Faz o que tu quiser no palco. Mas não só não sai do palco. Aí eu falei, mas o que você quer me dizer com isso, moça? Ele, tá vendo aquele pessoal ali? Eu lembro perfeitamente isso. Ele abriu, assim, a porta do teatro, assim, aí via a turma toda. Ele, tá vendo aquelas crianças ali? Eu falei, tô vendo, o que quer dizer com isso? Eles quiseram vir aqui fazer teatro.
eles escolheram fazer teatro. Falei, o que eu tenho a ver com isso? Ele, então, o teatro te escolheu. Caramba. É diferente. Aí eu Forte falei, isso. como Muito assim? Ele, o teatro te quer, mas para você se lapidar, você não pode ficar aqui. Você tem que ir para uma outra escola. Eu falei, que escola? Ele falou, Nós do Morro. Que lá eles lapidam os grandes artistas. Aí eu falei, caraca, vou ter que conversar com aqueles moleque maluco lá da minha escola. E aí eu fui lá conversar com os meninos da minha escola. Eles me levaram para conhecer o Nós do Morro. Subi pro Porque eles já estavam no projeto. Eles já eram do Vidigal. Eles faziam teatro desde pequeno. E aí eu subi o Nós do Morro ali em 2002. Conheci o casarão, fui vendo ali, aí era um tocando violão e fazendo rima aqui, outro recitando poesia aqui. Eu falei, nossa, achei meu universo, velho. E ali eu entrei, ali eu passei muitas questões, mas tive bastante conquistas ali dentro, né? E O Nós do Morro que você estava falando é desde 1980. 86. O Nós do Morro começou em 86, tem a minha idade. É quase a idade do Criança Esperança, né? Que a A gente estava idade, falando ali também. exatamente. Acho que são projetos que andam na mesma corrente, por isso também, né, trouxeram tanta, não só visibilidade, mas tanto fruto bom para o Brasil. Então você é uma criança também do Criança Esperança, né? Sou fruto do Criança Esperança em parceria com essas duas escolas. Ah, que legal. Né? Então, para gente ter uma noção de espaço-tempo, né? Como Nós do Morro tem a mesma idade que o Criança Esperança, e o Guti Fraga era uma pessoa muito bem antenada, né? E relacionada também, com certeza, nesse rolê de Criança Esperança, ele já estava querendo levar também um pouco de recurso para o Teatro do Vidigal, né? E foi por anos a escola do Nós do Morro que fazia os espetáculos, que fazia, dentro dos grandes shows do Criança Esperança, levava espetáculos, tinha ensaio. O nosso sonho, primeiro no Nós do Morro, era ser da companhia do Nós do Morro. Primeiro era entrar, né? Porque era muito concorrido para entrar. Depois que você entrou, você queria ser da companhia do Nós do Morro. Você entrou rápido, né? Porque você já tinha... Eu entrei rápido. E aí que eu vou te falar, de novo, eu lembro do meu teste no Nós do Morro, tinha várias entrevistas. Tem que fazer um teste para entrar. Na minha época tinha. Ainda, a Bia faz Nós do Morro ainda. Ainda tem teste? Tem alguns. Todo ano tem. Tem teste, gente. Tem teste. E aí eu fiz o teste, aí tinha umas reuniões, assim, e aí você tinha mais entrevistas, aí tu era entrevistado pela Zezé, que é uma das nossas fundadoras, pelo Guti, que é também nosso fundador, e alguns professores. E aí depois você tinha algumas cenas que você fazia, sendo que você tinha uma cena sozinho e uma cena em dupla. E eu lembro perfeitamente que a minha cena, eu falei assim, caraca, velho, desculpa, e teatro é uma coisa muito louca, eu nunca fui tão seguro com as coisas. Tipo, caralho, eu vou passar nessa porra. Tipo, se não me passarem, tipo assim... Você tinha certeza dentro de você que você ia passar. Porque eu pensava teatro diferente. Você, pra né? mim era muito louco, porque eu entendi a parada, parecia que eu já tava fazendo bagulho há muito tempo. Tava em você, não tinha jeito. Eu entendi, eu falei, caramba, eu entendi. Fiz a parada ali, e a pessoa que fez comigo... Eu lembro que foi uma menina que fez comigo, ela falou assim, caraca, ainda bem que você foi minha dupla. Pra ela passar também. E o teatro foi muito assim na minha vida. Eu nunca fui, eu tentei fazer várias coisas. Até jiu-jitsu eu mandei bem também. Mas a maioria das coisas, eu era, mais ou menos, tá ligado? Sim, no teatro você assim... Mas ali naquele momento, assim, quando você entrou no Nós no Morro, você começou mesmo a estudar o teatro, você sentiu de alguma forma que você estava conquistando seu espaço? Eu acho dentro da atuação? Porque, na verdade, isso é uma parada até bacana da gente chegar, que a minha maior conquista dentro do meu espaço foi meu espaço interno. Porque eu, dentro do teatro, eu ocupei minha mente com espaços de sonhos, sabe? Porque a realidade, para quem vem da onde eu venho, é muito cruel. Então, você poder conhecer outros universos, né, literários, não só literários, mas poder viajar, poder conhecer pessoas diferentes. Tudo isso, para mim, foi uma conquista muito grande. Entendi. Porque, mentalmente, eu consegui não só ganhar espaço no planeta, no mundo, dentro do teatro,
mas eu ganhei espaço dentro de mim e isso para mim foi muito importante. Você conquistou É um novos pertencimento. horizontes dentro de você, né? Então eu tive tempo para construir sonhos e construir pontes, né? Então eu acho que dentro desse tempo que eu ficava estudando, ou lendo, ou aprendendo, porque é um tempo de muita escuta, né? E às vezes você se pergunta por que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Você lembra da época da escuta? Porque na época da escuta você sabia assimilar o que se estava precisando para você evoluir, né? Então acho que a minha maior conquista nessa jornada foi me educar. O tempo de educação que eu dei para mim. Eu acho que isso para mim foi o que mais me nutriu, sabe? Para ser a pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho que continuar me nutrindo dentro desse lugar, não só da escuta, mas do estudo. Porque é muito fácil a gente chegar para alguém, galera, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Tu tá estudando. Entendeu? Então, Sim. então é dentro dessa busca, porque esse momento, a minha maior conquista foi me educar, me lapidar e me preparar para o que estava por vir. Porque tinha muita coisa e ainda tem muita coisa por vir. E o bom é você estar preparado. E tá sendo preparado o tempo inteiro, né? Porque se você Exato. para de ler, você para de estudar, você para de se entregar a isso. E eu vejo que você é essa pessoa. E vejo também que você é uma pessoa muito calma. Em algum momento você não foi calmo. Não, eu sou... Gente, O oposto. Por sério dentro é um mesmo. vulcão. Eu sou muito... É porque Acelerado mentalmente. eu sou aquela pessoa que só não mexe aonde que eu não quero. Sim. Entendeu? Só não mexe onde que eu não quero, tipo... E ainda tem uma coisa, que eu, pela manhã, eu sou muito difícil. Eu só melhoro pela tarde. De acordar, você tá falando? Quando eu acordo, eu tenho meu tempo, entendeu? Eu tenho meu Sempre tempo foi assim? Sempre fui assim. Desde a E como é que você fazia pra no gravar de manhã? colégio. Quando você faz pra gravar de manhã uma cena muito cedo? É, porque você tava Olha falando que a que- sua rotina era uma loucura, né? Então- Faculdade, curso de teatro. Olha, Não, mas eu digo até em relação à novela mesmo. Você tem uma cena, sei lá, 8 da manhã mas pra fazer. olha que loucura. A maioria dos personagens que eu fiz e que me deram, que graças a Deus isso tá mudando e vai continuar mudando, eram personagens noturnos, da madrugada. Então eu sempre estava chegando em casa 6 da manhã. Tipo, acho que 75, 80% da minha carreira eu fiz personagens noturnos. Você falou chegava uma coisa... e dormia até... É, exatamente. Você falou uma coisa muito interessante agora. Você sente que esse movimento tá mudando na televisão, no cinema? Tá Em mudando. 2025, né? Tá mudando, né? Tá mudando dentro de perspectivas que, enfim... Eu acho que a gente tá mudando os personagens, estão me entregando alguns personagens, mas eu acho que tá faltando um roteiro também, ser a favor desses personagens, né? Recentemente, agora a gente viu uma família constituída por pessoas pretas, e dentro dessa família tinha rico, tinha pobre, dentro dessa própria família tinham questões que abrangem qualquer pessoa, qualquer ser humano. Entendeu? Eu acho que o roteiro também está Precisa se começando a se adaptar, né? movimentar para dentro dessas narrativas, né? E quando você entrega não só os personagens, mas a narrativa para pessoas que vêm de onde eu vim, eu acho que isso não só muda os personagens, mas muda o olhar, muda a vibração, muda a forma que a gente se vê. A maioria dos personagens que eu faço, eu tento entender, claro, o autor, o que ele está me propondo, né? Porque para ele é muito importante aquela construção, mas eu tento entender como é que o nosso povo, o meu Vai povo receber isso. ia olhar para esse lugar, entendeu? Como é que a gente ia... Como é que seria o nosso corpo nesse lugar? Como é que seria a nossa fala nesse lugar? Então, acho que são muitos corpos, né? São muitas possibilidades, são muitos pensamentos, são muitas vivências. Então, acho que isso tem milhares de roteiros e muitas possibilidades. Nós estamos caminhando para um caminho positivo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente construir também... Eu quero ver comédia preta, sabe? Comédia preta, preto rindo de preto, preto rindo do branco, preto rindo, preto sendo feliz. Eu quero ver história de amor, de adolescentes que se apaixonam, que tem uma vida, que constrói uma família. Eu quero ver sobre isso, entendeu? Então, eu acho que estamos caminhando bem e vamos escrever para isso também. Eu vou produzir para que isso aconteça. Começar Você é a roteirista produzir. também, não? Perdão? Você é roteirista também? Você Eu escreve? entro nessa viagem. Eu tenho vários roteiros na minha cabeça, mas eu tenho medo, tipo assim, de soltar, assim, porque
enfim, o mundo é muito louco, mas eu tenho um. É porque você pode alimentar o mundo justamente com esses roteiros que faltam, né? E a parada bacana é que todo roteirista tem que fazer uma pesquisa. E como eu fui pesquisando e me pesquisando nesse tempo já é uma todo, pesquisa... eu já tenho uma pesquisa aqui que dá para fazer alguns roteiros. Então eu tô nesse processo só ajustar alguma coisa e sair uma nova pra frente. camada. Não, mas e ainda mais você, que é o que a gente tava brincando, que você poderia ser o prefeito do Rio de Janeiro, porque você conhece uma galera de todos os lugares. Mas vamos voltar um pouquinho, quero voltar um pouquinho só pra entender. E aí você estudou no Nós no Morro, ficou lá quanto tempo? E aí como que você chegou no seu primeiro personagem na televisão? Quando você se viu na televisão? No Nós do Morro, você já tava morando no Vidigal. Já morando no Vidigal. Porque você mudou pro Vidigal pra poder participar. Eu saio do Vidigal e... Perdão, eu saio da Cruzada e vou morar no Catete. E vou morar no Catete porque eu fazia uma peça, já comecei a fazer uma peça. Você lembra do seu primeiro espetáculo? Glória. Foi esse? Não, o meu primeiro espetáculo, por incrível que pareça, quando eu comecei a querer fazer teatro, um amigo meu falou que ia rolar uma peça no Santo Agostinho, ali no Leblon. E era Nelson Rodrigues. E aí eu, como gostava de ler, eu já tinha lido bastante, já tinha passado por algumas obras dele. E aí, tipo, Vestido de Noiva, né? Eu já tinha lido. Eu falei, caraca, que foi a peça que tava montando. Aí eu falei, caraca, velho, eu já li essa parada. E a coisa mais louca, quando eu cheguei lá, quem fazia a peça comigo também era o Adnet. Era a primeira peça, aí, minha e do Adnet. Eu lembro que a gente tava nervosão assim, a galera já, tipo, mega pra frente. Aí nós fizemos a peça. Foi no Santo Agostinho, meus amigos todos ali da Cruzada, do Leblon foram ver. E aí meus amigos falavam assim, caraca, né, Guilherme? Tu manda bem na parada mesmo. Irado. Então sempre foi positivo o retorno quando eu subia no palco. E aí eu, dali, comecei a estudar mais. Aí fiz uma peça no Nós do Morro, que era Noites do Vidigal. Foi meu primeiro espetáculo no Nós do Morro. Meu primeiro espetáculo na escola de espetáculo foi O Alto da Compadecida. E eu fiz Jesus. Irado, Jesus preto, irado. A minha mãe tava meio assim, que eu ia começar a fazer teatro, não sei o quê. Aí o primeiro personagem que ela me viu... E ela não queria que você fizesse teatro? Não, ela... Aquela não coisa de mãe, que né, eu vou, também, como é que ele vai viver de teatro? Pra ela não... Sim. Não cabia. O seu pai que gostava de ler, na verdade. Meu pai sempre gostou de ler, mas minha mãe... Não sabia, e aquela sempre... coisa de mãe também, sempre. Que cuidado, acha que a arte, teatro é uma coisa... Não vai te dar dinheiro. Vai viver como? Ela me apoiou, mas quando ela viu eu fazendo Jesus preto e ela uma mulher cristã, ela falou, não, é isso, que essa é a minha benção. Era o que faltava. A minha benção chegou, então pra ela foi a benção da vida dela. Então eu montei o Alto da Compadecida na espetáculo, depois eu fui pro Nós do Morro e fiz Noites do Vidigal, que eu fiz um cara que tinha 70 e poucos anos e eu tinha 17. E aí eu lembrei daquele amigo que eu vi. Fez o velhinho com 20 anos. Eu era aplaudido em cena aberta 3 vezes por espetáculo. Que irado. Enlouquecidamente. Aí meus professores falavam, ó, tá vindo um rapaz da Globo, tá vendo? E toda hora alguém me chamava pra fazer alguma coisa. Teste, que você diz. Não era nem teste. Eu chegava lá, eu cheguei pra fazer assim, a moça. A moça já me deu o texto, tudo, a parada toda. Quando eu cheguei lá, eu não tinha CPF. E isso foi muito bom. Eu voltei de lá muito triste, gente. Eu voltei. Aí você não conseguiu fazer porque você não tinha CPF? Não tinha CPF. Aí eu voltei de lá muito triste. Aí minha mãe falou assim, é tudo no tempo de Deus. Vai estudar. E aí eu continuei estudando e eu vou te falar, eu não estava preparado para acontecer naquele momento. Eu senti que, tipo assim, quando minha mãe falou que eu não estava preparado para acontecer naquele momento. Porque aquele momento eu ainda era muito imaturo. Para a vida mesmo. E o sucesso é uma coisa que quando você é uma coisa é perigoso. É muito perigoso. É perigoso. Entendeu? Perigoso. Então Deus foi tão bom comigo que ele me deu tempo e maturidade para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Isso é outra conquista. É outra conquista. É outra conquista. Mas você, qual foi o seu primeiro personagem, assim, que você falou, caramba, quando você começou a ser reconhecido na rua, as pessoas, você falou assim, caramba, que loucura isso. Tipo, teve você lembra desse momento, né? Teve, porque eu fiz Malhação. Malhação também era fiz Malhação em 2012. Malhação era o celeiro da Globo, né? Então, tipo, você fez Malhação, é tipo, irmão... Sim.
Tá, sabe? Na época, pro ator fazer Malhação, era tipo influencer ou a modelo da época. Porque era uma época que não tinha influência, não tinha modelo. Era o desejo dos adolescentes. Exatamente. E eu cheguei em Malhação porque eu tinha um diretor, que era o Mário Márcio Bandarra. Eu fiz um força-tarefa, que era uns capítulos que tinha. E olha só como é que é muito doido. Cada novela que eu fazia, cada trabalho que eu fazia, virava meu apelido na cruzada. Então eu fiz Páginas da Vida. Aí eu chegava na cruzada. E aí, Páginas da Vida? E aí, Páginas da Vida? Porque meu personagem ainda não tinha nome. Sensacional. Entendeu? Propaganda boca a boca. Era, entendeu? E aí eu ia pra outra novela e meu nome era o nome da outra novela. Até meus personagens ganharem nome. Aí eu virei o nome dos meus personagens, entendeu? Porque eu começo muito pelo cinema e com teatro. Passei muito tempo no teatro. Passei muito tempo no cinema. Inclusive, uma pessoa que me abriu muitas portas no cinema foi o Celton Mello. Eu conheci Celton Mello fazendo Meu Nome Não é Johnny. E Celton Mello me levou para fazer todos os filmes da vida dele. Esse filme. Entendeu? E aí, Meu Nome Não é Johnny foi o primeiro personagem que a galera começou a, falar muito de mim, né? No Cidade dos Homens, eu também já tenho uma presença que eu canto rap do Madrugadão. Então, como todo mundo sabia cantar a música, mas também não sabia que era eu. Mas todo mundo... Caraca, tu que canta a música do Madrugadão? Boladão, pesadão, tipo Afeganistão. Aí eu que cantava essa música, eu que inventei lá. Era você que cantava. Eu inventei lá na hora. A gente tinha que trabalhar, tinha que acontecer. Você é um poeta também, né? Então são várias camadas aí que se deixar, você faz o espetáculo inteiro e cria tudo. Fui, escrevi lá, mostramos pro diretor, e aí foi nessa época também, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e o diretor de Cidade dos Homens que me ajudou. Eu só tinha 6 diárias, aí uma menina também que trabalhava na produção fazia a faculdade comigo, que tava rolando burburinho que eu ia ter que sair porque eu tava sem dinheiro para pagar. Ela foi e falou pro diretor. Aí eu falei, poxa, moça, tá difícil. Ela foi, o diretor me deu umas 12 diárias. E aí inventei a música, e nessa música consegui pagar a faculdade. Mas essa música e o Meu Nome Não é Johnny foram os 2 personagens, assim. Primeiro, todo mundo sabia cantar música, o Meu Nome Não é Johnny, todo mundo me viu e falou, caraca, Negueba, te vi no cinema. E aí eu fui pra uma pré-estreia, assim, aí e começou, caramba. Entendeu? Mas a sua influência nos seus amigos também deve ter sido muito positiva, né? De pessoas verem você crescendo no que você acreditava, no que você amava, e também induzir eles a fazerem teatro ou ir atrás dos próprios sonhos, né? Uma inspiração. Você virou uma inspiração pros amigos. Eu lembro, tem um amigo meu, que ele até MC, o Tchalinho, ele é do Heavy Baile, eu amo o Tchalinho, tá na Europa agora. Tem uma coisa, por isso que eu tenho que fazer meu podcast com as histórias que as pessoas têm comigo e que eu tenho com elas. O Marcelo sempre fala comigo, caraca, né, Gabriel? Eu trabalhava como salva-vida em um prédio ali em Ipanema. E toda vez que eu ia pra faculdade, eu ia andando e a gente ia junto. E eu ia falar, porque o moleque é muito bom artista. O pai dele era artista também. E eu ficava tentando convencer ele no caminho que ele tinha que fazer teatro, que ele tinha que fazer... Tá lá na Europa fazendo teatro. Legal. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Então, esse sempre foi o movimento, né? Que foi uma coisa que me levou para um caminho melhor. E o que eu puder levar de retorno, não só para minha comunidade, mas para os adolescentes, de qualquer lugar, é esse o papo que eu vou dar. Acho que só de olhar para você... dá para entender isso, né? Você já passa essa imagem para todo mundo. Tem uma coisa que eu queria saber de você. Nessa época que você estava estudando, nessa época que você ainda não conseguia se manter com um trabalho do teatro, você trabalhava paralelamente em outras coisas para poder conseguir ali seguir o teatro? Sua família te deu um suporte? Sua mãe deixou você seguir? Como é que foi nesse momento de transição? Cara, sua? Eu comecei a fazer uma peça, essa peça no Teatro Glória, e a gente não tinha, era R$75, assim, aí às vezes a gente ganhava 200, 300, e sabe o que era a coisa mais louca? Que meus amigos, primeiro, ele falava, caraca, vamos pagar as contas do teatro, etc., o pessoal que trabalha com a gente, e vamos entender como é que o Negueba tá, que ele não pode sair do teatro. Então, sempre teve essa preocupação dentro do espetáculo, né? Era Zapeando, uma peça que eu fazia com o Chico. Era quem mais? O Bento, que ele é... Esqueci o sobrenome do Bento, mas enfim. Era uma galera maneira. Rafa Lima,
Rafa Lima fazia, DJ que hoje é DJ Rafa Lima fazia, Yuri Khrushchevsky. Então essa galera me levou pro teatro. O teatro sempre foi esse lugar de acolhimento assim para mim. E aí a partir desse momento eu vivia com tão pouco nessa época, mas eu sempre pensava numa coisa: se eu tiver um livro, eu passo um dia. Porque eu vou passar o dia inteiro lendo. Era o que salvava a sua cabeça salvava a minha também, vida, né? entendeu? E sua mente também, de não ir pra lugares muito tenebrosos, né? Quando eu me mudo pro Vidigal, eu fui morar com um amigo, Danilo Batista, te amo, obrigado. Que eu morei um tempo na casa do Danilo sem ter dinheiro para pagar aluguel, nada. Mas eu não conseguia descer porque o Vidigal tava em guerra. Então a gente tinha que esperar na casa de alguém até umas 2, 3 horas da manhã e depois tentar descer. Hoje já não é mais assim. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Tô falando de Vidigal há 20 anos atrás. Eu cheguei lá faz tempo. Eu cheguei há 20 anos atrás. Muito tempo. E aí o Danilo falava: fica aí, fica aí, fica aí. Chegou uma época que eu acabei ficando, até um dia que eu comecei a trabalhar com uma parada de banda, de música. A gente tinha uma banda chamada Peregrinos. Eu, Jonathan, Micael, Jefferson Brasil. Aí começamos... músico mesmo hoje, todo mundo. Começamos a fazer ali um sonzinho, ir para uns eventos. Aí comecei a ganhar pelo menos ali uns 200, 300 reais. Aluguei minha primeira casa no Vidigal por 150 reais. Entendeu? Aí fui morar no 14... Me apaixonei por aquele lugar lá, tô lá até hoje. Não saiu, né? E eu lembro de uma fase muito louca que o cara me pediu minha casa e aí eu conheci uma menina chamada Natália que ela me alugou a casa dela. Eu falei: mas Natália, eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel. Ela: mas como assim? Como é que tu vive? Eu falei: sou artista, tipo assim. Eu morava na casa da minha namorada, comia na casa da minha mãe... Entendi. E ia sobrevivendo dessa forma, assim. Vou passar na casa da minha mãe, almoço, não sei o quê. Ou então passo na casa de um amigo, almoço. Ou então morei na casa da minha namorada. Era mais ou menos essa loucura que eu vivia. E aí ela falou assim: olha só, eu tô fazendo uma obra na minha casa aqui em cima. Você fica de olho na minha obra. Que aí você paga teu aluguel com isso. Então eu fiquei 3 meses olhando a obra dela E morando num kitnet dela ali, morando de graça. Foi aí que começou a banda Melanina Carioca, que foi uma salvação na minha vida. Foi uma sensação. Entendeu? Melanina Carioca. Que foi o Melanina Carioca que fez a gente ter o primeiro retorno financeiro, assim, em um nível bacana. Mas aí eu comecei a fazer cinema também. Então aí começou a surgir os trabalhos, você... entendeu? Nessa época que você estava ali vigiando a obra e ficando no kitnet em troca, você tinha em mente um lugar que você queria chegar e conquistar? Ou você, naquela época, você não pensava muito isso e deixava as coisas acontecendo e fluindo? Só tava trabalhando. Parece até as perguntas da minha terapeuta, velho. O cash é isso. Eu esqueci de falar pra ele, gente, que é uma sessão de terapia aqui. Vou te falar uma coisa que eu visualizava muito. Era eu ter uma biblioteca, assim. Eu ficava visualizando o dia que eu ia ter uma casa com muito livro, assim. Muito livro. E aí depois eu comecei a visualizar uma biblioteca em várias comunidades, assim. As coisas que eu visualizava era isso, entendeu? E aí depois disso eu comecei a entender que aquela questão do oprimido virar opressor, eu falei: caralho, por que eu vou querer ter esses livros todos em casa? Se minha maior dificuldade era, poder ter livro, porque estava todo mundo com o livro guardado em casa. Então a segunda opção faz mais sentido. É poder ter lugares de literatura em diversos lugares acessíveis, né? Então a minha primeira imagem era... Porque para mim, quando eu descobri o que era conhecimento e o poder que essa porra tinha, eu falei: fudeu. Transforma a vida. Agora ninguém brinca comigo. Eu fui para cima com vontade. Entendeu? E até hoje eu vou buscando. Mas quando eu entendi, eu virei essa chave. Eu falei: caraca, mano. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Eu li um livro que o cara falava que os egípcios, eles levavam pra tumba os livros, as escrituras. Ele não levava tesouro, ele levava as escrituras, as coisas, as vivências dele. Eu falei: caraca. Que é o que transcende o tempo, né? A escrita na pedra, começa na pedra. Tá aí pra sempre. Aí eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu sou muito louco, minha mãe, eu queria entender a Bíblia. Aí eu fui perguntar pro meu professor de filosofia, falei: professor, quem escreveu a Bíblia? Você queria entender a Bíblia. Aí ele falou: quem escreveu a Bíblia? Aí Jonathan, aí tu entrou num caminho de estudo sem volta. Falei: como assim? Ele: tu vai ter que estudar filosofia, porque tem filosofia na parada.
Aí eu entrei pro mundo da filosofia, fui procurar filosofia. Aí quanto mais eu me aprofundava na filosofia, mais minha cabeça falou, caralho, velho. Essa aqui é a parada. Essa aqui é a parada. Então, eu não tive muito espaço. Eu quero ter um casarão. Não, meu irmão, queria ler Fanon. Que irado. Eu queria ter meu irmão, queria conhecer o Louvre. Tá ligado? Entendi. O carro mesmo, pra eu comprar um carro, minha empresária teve que me forçar. Juliana, teve que falar, cara, compra um carro, você merece. Porque o que eu queria era viajar. Pô, ver minha família bem, sabe? Graças a Deus, uma mega conquista. Minha mãe, pô, hoje tem uma casa. É isso que eu ia te falar, sabe? o presente que você deu pra ela e qual foi a sua emoção. Porque depois de uma certa idade, eu falo isso por mim mesmo, que hoje, na verdade, eu trabalho às vezes até pra proporcionar alguma coisa pros meus pais que eles provavelmente não tiveram e não conseguiram me dar. Sim. Então é essa emoção que eu queria entender da sua cabeça de ter proporcionado isso pra sua mãe, de dar uma casa pra ela, né? Coisa que provavelmente você não conseguiria antes. E foi mais uma conquista através da sua profissão, né? Na verdade, essa conquista, ela não é só minha, acho que ela tem um grupo ali que faz parte dessa conquista, como meu irmão, que é uma pessoa que estava sempre batalhando comigo para que isso ocorresse, entendeu? E essa conquista para mim foi muito louca, que ela foi no meio da pandemia, né? Foi na pandemia? No meio da pandemia, né? Eu trabalhando no meio da pandemia e vendo a situação que minha mãe se encontrava dentro da comunidade, né? E aí eu liguei para minha empresária, porque até hoje eu até hoje ainda moro no morro, mas eu sempre tive essa preocupação, porque o sonho da minha mãe era casa Mas própria. é que você ama também, né? É. Você tá no lugar onde você ama. Pra mim, meu amor, poxa. Eu vejo nas suas redes quando você é apaixonado de estar onde você tá. Ai, meu Deus do céu. Poxa, só de ficar naquele meu visual ali. Aquela vista ali, esquece. A gente sempre passa de carro embaixo e fala assim, ó, o Jonathan mora aqui em cima. Olha Eu sempre falo isso. Entendeu? Então, quando eu pude proporcionar, porque o sonho da minha mãe e do meu pai sempre foi a casa própria. Minha mãe fala, casa própria. Eu falei, pô, mãe, o mundo já mudou. Melhor tu ter um dinheiro na tua conta, morar onde você quiser. Ela, não, porque eu sou do tempo da casa própria, eu sempre assinar meu nome lá no documento. É uma conquista que pra gente é diferente. Entendeu? E aí conseguimos trabalhar para isso. Ela se mudou, né, para São Conrado e foi muito louco isso, essa mudança. Que ela, no começo, ela não se adaptou. Ela queria voltar. Sério? Tem todo um esse sistema processo, de adaptação. exatamente. 70 anos Caramba. morando em um lugar. E aí, do nada, ela vai para um outro. E esse ambiente é novo para ela. Em São Conrado que você Em São comprou. Conrado, exatamente. Ela não tudo achava diferente. dona do patrimônio ainda. Ela foi amadurecendo isso com o tempo. Pra se sentir pertencendo, né? Foi aos poucos. Exatamente. Então, ela foi um processo. O seu pai é falecido? Não, meu pai tá aí, vivão e vivendo. Mas são separados? Não, estão juntos, 50 anos de casado. Olha aí o Que presente. demais, É outra conquista. Caramba, 50 anos de casado. E é raríssimo hoje em dia, quando você pergunta pra... Seu pai e sua mãe são casados, você já espera que não é casado, né? E uma viagem. Os Sim, dois me 50 adotaram, adotou eu e meu irmão. Então somos dois seu irmão é filhos. adotado também. Os dois são adotivos. A gente vai entrar nessa aba Então ainda. acho que já é até bom você entrar nessa aba. Me fala um pouquinho dessa... Porque a conversa tá tão boa aqui, que agora Se que eu olhei deixar- pro relógio do tempo, que é 1 hora o podcast, Cast. Se A gente tá em deixar- 44 minutos já, que sacanagem. Não, mas o Jonathan com certeza já sabia que ia ser assim. A gente Não. tem que ficar segurando a onda. Que sacanagem, tá? Mas conta um pouquinho como que foi essa sensação sua de realmente descobrir que você foi adotado. Como que foi a sua descoberta? Você descobriu... Foi uma bagunça meio doida, assim, que você... Sabe quando você vê aqueles filmes de sessão da tarde? Tu vê as coisas acontecendo, tipo, a criança é adotiva, aí vai acontecendo um filme, aí tá vendo tu e a galera fala assim, caraca, coitada dessa criança, né? Olha, a criança é adotiva. 17 anos eu descobri que essa criança era eu. E aí, Já assistindo o filme do tipo, né? então, tipo, eu não imaginava que essa criança era eu. E aí, quando eu fui saber de tudo isso, primeiro me deu um sentimento de, tipo, caraca, fui enganado. Me enganaram por muito tempo. Você descobriu sem querer, não foi? Exato. Tem gente que não sabe a história. Se Eu puder resumir. eu tava na minha comunidade e aí parei na porta tinha de uma quantos anos? Tinha 17 anos. Adolescente. 17 anos. É.
E aí eu tava eu e uns amigos meus paramos numa Já porta. tava totalmente no teatro já, então, né? Entrei no teatro, tinha Você acha que entrado foi no isso teatro. também que pode ter salvado você não dar uma pirada? O teatro te salvou nesse Então, lugar também. Eu vou te falar, no teatro eu me senti aceito dentro de uma questão, mas o teatro foi muito bom porque foi no meu momento de maior bagunça que eu encontrei, foi o meu maior encontro com a coisa que mais ia fazer sentido na minha vida, né? Parece que, tipo, foi tudo uma aliança no mesmo momento, assim, foi um encontro muito bom. Por quê? Eu tava na porta da minha vizinha e a gente tá falando alto, e ela saiu e falou assim: o que vocês estão fazendo na minha porta? Tá trazendo ainda gente que não é nem daqui, porque eu conhecia muitos amigos que era ali do Leblon. E aí, esse meus amigos Playboy tava lá comigo, conversando, e ela pediu pra gente sair. Aí eu falei pra ela: pô, mas que isso, minha senhora? O seu filho fica lá na minha... Porque o filho dela também era, tipo, um pouquinho mais velho que eu, e só andava com a galera e parava na porta da minha mãe. E minha mãe dava água pra eles, minha mãe, tipo, meio mãe deles também. Aí na porta dela, ela foi e botou a gente pra sair. Eu falei: pô, minha senhora, de coração, teu filho fica lá na nossa porta direto, minha mãe não trata ele assim. Aí ela chegou pra mim e falou assim: tu sabe quem é tua mãe? Eu falei: como assim, moça? Primeiro vai saber quem é tua mãe. Eu desmaiei. Aí eu só acordei, já tava na cama da minha mãe. Você entendeu na hora que ela falou isso? Eu apaguei. Caraca. Não sei se foi, tipo... Foi instantâneo. choque, eu só lembro que eu acordei, já tava na casa da minha mãe, meu pai tava trabalhando, mas apareceu lá. E aí eles começaram ali me contar mais ou menos como é que foi a parada, que eles não tinham me contado. Aí eles me falaram que quando eu nasci, aí passou 2 dias, a minha tia Geni pediu pra... Ligaram pra minha tia Geni do hospital do Miguel Couto. Falaram: olha, tem um pretinho aqui, bonitinho aqui, que nasceu e a moça quer dar. Cadê aquela tua comadre que queria adotar uma criança? Que minha mãe tinha acabado de perder minha irmã, né? Caraca, que Minha irmã forte tinha uns isso. 22 anos. Minha mãe sempre quis ter filha, etc. E aí essa mulher foi, me levou até a minha mãe, me entregou. E aí meu pai falou que... Ele chegou pra ela e falou: ó, mas vocês não podem procurar mais ele, não. A partir de agora, quem vai cuidar dele é a gente. Aí fez um acordo lá. E dali pra frente, eu nem sei pra onde que eu iria, eu não sabia onde que eu ia morar, não sabia de nada. Eu fui pra Cruzada, né? E aí algumas pessoas, tipo, na Cruzada, tipo, que eu não dou espaço também pra pessoa me contar, que também não... Já foi tanta loucura que eu prefiro, enfim, não saber de tanta coisa. Mas que minha mãe saiu sem estar grávida, sem estar nada, e voltou com uma criança. Essa criança era eu. E aí algumas pessoas ali de perto, que moravam perto da minha mãe, começou a ajudar ela a me criar. Porque ela já tinha pego meu irmão. Aí foram fazendo essa coletividade para me criar. Minha mãe não tinha como me amamentar. Então eu tenho vários irmãos de leite. Encontro com essas pessoas hoje em dia. Sou muito grato pela mãe e pai que eu tenho. Mas é muito doido, assim, ao mesmo tempo que a vida me deu a oportunidade de honrar meu pai, honrar minha mãe, a vida me deu a oportunidade de todo mundo conhecer o Jonathan, sem o Jonathan conhecer o Jonathan. Então acho que essa é a parte mais louca da minha vida. Que eu tive a chance de me apresentar para todo mundo, mas ao mesmo tempo sem saber de onde eu vim. Maravilhoso. Entendeu? Sabendo que eu tenho um lugar. Eu tenho meu lugar. A Seu Dé dos Santos me deu um lugar, o Sérgio Tiburcio me deu um lugar. Eu tenho um ponto, mas eu não sei de onde é a partida, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que me faz ser eu, assim, me faz ter essa calma, essa sensibilidade de tá tudo bem e vai ficar tudo bem. Parabéns. Parabéns para seus pais, parabéns para
pra sua proteção divina de ser essa pessoa que você é maravilhosa, com essa energia incrível, e o quanto você impacta positivamente Sim. através das suas redes, através da sua história. E ouso dizer, já que você gosta tanto de livro, que você realmente tem que escrever um livro Tem que pra escrever. ontem. Ah, E tem uma Fica coisa pra também, ontem. né? Outro dia eu vi na internet que fez muito sentido pra mim, vem de encontro ao que você tá falando, que a gente não é a nossa idade, né? Quando a gente fala que eu tenho 38 anos, Marcelo tem 45, você tem 39. Eu não tenho 38 anos, você não tem 39. Você é a soma de 39 anos. Então você também é o Jonathan de 1 aninho, você também é o Jonathan de Sim. 15 anos, você também é o Jonathan de 17, você também é o Jonathan recém-nascido. É, Então você é a soma disso tudo. O que eu quero te dizer com isso é que você só é o que é porque você viveu tudo isso que você viveu até aqui. e Então- ainda consegui organizar esses Jonathans todos dentro de mim. Que esse é o maior desafio, é por isso que a gente faz terapia. Exatamente. Então, parabéns por você ser essa pessoa incrível que você é e você passar essa mensagem pra todo mundo que precisa, sabe? Acho que você nas suas redes, acho que você com o seu o espaço que você conquistou, com o seu talento e com a sua criatividade, a sua particularidade em tudo que você faz, você acaba inspirando outros jovens, outras pessoas Sim. a conquistar um espaço, a conquistar. E acho que isso também é uma conquista, né? Você ter conquistado essa mãe quando você chegou lá na Isso. cruzada, foi a primeira grande conquista da sua vida, com certeza. Porque É. você acaba, mesmo sendo bebê, conquistando eles. Você... E o seu crescimento também conquistando Exatamente, eles. exatamente. É porque aí que a gente volta no mesmo lugar, que aí você vai entendendo a dimensão, porque são muitas camadas dentro desse rolê, que tem muita gente adotiva, muita gente. Como eu, a grande maioria, né? E poucos dos meus conseguem ter pelo menos um lar, conseguem ter uma família, né? Eu consegui ter um lar, eu consegui ter uma família, eu consegui ter pai e mãe presente, né? Dos 16 amigos que eu cresci, só 2 tiveram pai e mãe presentes. E, tipo, pelo menos o pai vacilou, o pai vai lá e fala. Total. Os outros não tiveram a presença paterna ou não tiveram a presença materna. Então, esses se perderam com mais facilidade. E os que ficaram mais, né, que estão de pé e hoje estão se reerguendo, são os que tiveram essa presença de pai e mãe. Então, hoje, como pai, é muita responsabilidade, sabendo de onde que eu vim e para onde eu quero ir, cuidar do meu filho e cuidar de tudo ao meu entorno. Entendeu? É muita responsa. Mudou muito sua visão do mundo depois que você tornou pai? Todo mundo fala que mudou muito. Mudou, acho que não só do mundo, mas de mim mesmo. Né? Acho que a gente já é um universo muito louco dentro da gente. Gigante. Né? Eu acho que se a criança fizer você mudar dentro de você, já fez muita coisa. E o Matheus tem esse lugar assim de... Não nem um freio, foi um freio de mão, assim. Freio de mão, porque a vida me pedia para acelerar. Você Me queria sempre pedia mais, né? O seu perfil é esse, você quer Exatamente. mais. Até onde eu posso ir com mais, né? E meu filho me mostrou novamente que é melhor você ficar com os valores do que com os preços. Matheus tá com quantos anos? 6 anos, entendeu? Então, eu consegui, com uma paternidade, me abraçar muito mais aos meus valores do que aos preços. Você tem mais medos hoje, então. Não só medos, mas também tenho mais coragem para algumas coisas, entendeu? De não ter medo de buscar uma escola melhor para o meu filho, não importa o preço dela, eu vou dar meu jeito, porque se eu tive que lutar para eu me educar, como é que eu vou perder a força de educar meu filho? Então, fui na melhor escola, fui lá, desenrolei como se fosse a minha vida, e meu filho vai ter que estudar lá. E é lá que ele vai estudar. Maravilhoso. Porque isso eu já mentalizei e já coloquei que isso para mim é um fato. Então, ele vai estudar na melhor escola. E vamos para cima. Nossa, incrível. Uma viagem. Eu tô processando tudo que você me falou. Porque a gente se emociona também que a gente tá no processo de Que a gente vai ser adoção. pai também. Sim, falar. poxa, parabéns. A qualquer velho. momento ele chega. Olha, São 2. Eles, né? Eles, são parabéns. 2. São Nossa dois. Senhora. E a qualquer momento mesmo, de 0 a 3 anos pode chegar a qualquer momento. A gente tá Caraca, grávido parabéns, mesmo, assim. Tipo, parabéns, velho.
Olha aí, que tá, viu? Pois é, por isso que eu me emocionei. Olha, e quis falar Que disso também. respiro. Quando você respiro. falou, eu tava... Fiquei até... Você me nocauteou aqui, respiro, sabe? velho. Tipo, você... Vocês passaram pelo processo de conhecer diversos lugares de adoção? Não, o processo, na verdade, A gente começou o processo em 2020, e aí foi habilitado em 2021, eu acho que foi isso. Só que a gente abriu para comarca no Brasil inteiro. Os lugares onde a gente queria, o perfil da criança. Aí, recentemente, a gente mudou tudo para o Rio de Janeiro, mudamos Sim. tudo. Porque a gente já está aqui mesmo, Sim. então o processo está todo aqui. Mas se Mas vocês não conhecemos tiverem nenhum... oportunidade, vá em alguma instituição, porque depois que eu visitei umas 2 ou 3, velho. Ou você não... É muito louca a parada. Não, então, é porque no processo a gente não escolhe, né? A gente não tem como ir numa instituição e falar, eu quero... muito Não, assim, eu eles ligam pra gente e falam É assim... até muito perigoso fazer isso, Eu ainda mais entendo. se Você pode se apega. apegar, tá. entendeu? Então, tipo Sim. assim, a gente tá, na verdade, esperando agora a ligação. Mas, enfim, tipo assim, eu tenho uns amigos meus que eles têm, depois que acabaram o processo de vocês, tudo dando sim. certo, vamos conhecer uma. E vocês que estão assistindo, procura saber se tem alguma perto da sua casa, se tem alguma perto aí, sei lá, da tua cidade. Porque, gente... A gente já foi no Natal em uma instituição. Em Gramacho. Não, a gente foi em Gramacho, mas não era um lugar para adoção. Em Gramacho a gente foi fazer uma ação do Natal. Eu tô falando que a gente foi lá em São Paulo. Sim. Qual o nome do lugar? Em São Paulo, São Bernardo. São Bernardo do A Campo. gente foi num Natal lá aí. E aí, pra ali, mim, a gente, foi. ali eu acho que a gente já sentiu Foi, o as que crianças pedindo A colo, criança, tipo, carinho. a criança tipo, grudando em mim, eu quase segurando meu levando pescoço, a me criança. leva. Então você fica dá vontade Entendeu? de levar todo mundo pra casa. E aí você vê também tem os adolescentes que passaram por lá, aquele processo todo e não sa... Gente, então é nesse lugar, porque eu queria despertar vocês que eu me sinto muito bem com os meus pais e compreendo tudo quando ali faz sentido que, caraca, eu fui escolhido. Exato. Essa conquista, tipo, eu fui escolhido, entendeu? Antigamente eu tinha muito receio de falar, tu foi escolhido, porque foda-se vocês. Eu fui escolhido. Eu tenho pai, eu tenho mãe, foda-se. Eu fui escolhido, ainda tenho pai e mãe, entendeu? Então teu pai não te escolheu, tua mãe não te escolheu, você veio, eu fui escolhido, entendeu? Então acho que isso é uma grande conquista no meio disso tudo. É mesmo, mas é mesmo. Acho que a gente vai ter que encerrar, né? Que dó, porque tem um monte de... É que o cast da gente é uma hora. A gente pode falar do trauma, que você teve um acidente de moto. Eu acho interessante falar do que a gente ressignifica de traumas, né? Ah, sim. Então acho que você pode ir pra essa do traumas, E aí do depois trauma, você vai- e aí depois eu vou aqui já, tá? Tá Eu bom. vou pra essa aqui. Aí a gente... Tem um capítulo... Peraí, deixa eu só me armar aqui, deixa eu voltar. Se recompor emocionalmente, porque isso aqui foi um caldeirão de emoções. Foi um caldeirão de emoções. Tem um episódio da sua história que você sofreu um acidente de moto e mesmo assim você não parou de fazer o que você mais ama, que é trabalhar. Você sempre teve esse perfil de não deixar que nada impedisse você de chegar onde você queria, que nesse caso é um acidente de moto, ou algum trauma na sua vida já te impediu de não fazer alguma coisa? Isso é, por exemplo, a parada do não desistir é muito da minha mãe, assim, essa questão da fé, de vai que você vai dar. E a questão do trabalho do meu pai. Meu pai sempre foi essa pessoa que eu nunca vou te deixar na mão, eu vou estar sempre contigo, enfim. E falando sobre conquistas também eu tinha conquistado muitas responsabilidades, porque conquista também traz responsabilidade. Eu tinha acabado de ser pai, tinha acabado de mudar minha mãe de casa. Eu não podia parar, né? Eu não podia parar naquele momento. Então, foi bom esse processo, porque eu fiquei 1 mês internado e eu não pedia para ninguém ficar comigo. Porque, claro, te recebia visitas, meu filho ia lá, minha mãe ia lá, minha família ia lá. Mas eu não queria ficar com ninguém. Ninguém passava a noite lá comigo. Às vezes, assim, ia uma pessoa ou outra, mas fiquei 1 mês. Se passaram 3 dias lá, alguém não foi. E as enfermeiras, os médicos não entendiam porque que eu não queria ninguém lá, porque eu precisava entender o que eu estava fazendo com o meu corpo, o que eu estava fazendo comigo, né?
enfim. E meu acidente de moto foi muito louco, porque não foi um acidente de, não. Eu fui frear e botei o pé no chão e rompi o ligamento. Fui frear e botei o pé no chão e rompi o ligamento. Pronto. Não bati em nada, foi só botei. E pra mim entender que aquilo era pra eu ter uma pausa, porque senão eu não ia parar. Eu já tava, minha cabeça já não tava aguentando. Eu tinha acabado de fazer a transição do nada pro sucesso. Quando eu comecei a entender o que era sucesso, e sucesso pra mim era tipo... Eu, um dia atrás, estava tomando tapa na cara do polícia descendo do... Esqueci o nome daquele morro que nós gravamos. Tavares Bastos. Tavares? Tavares Bastos, que nós gravamos o Força do Querer. Tava tomando tapa na cara do polícia. No outro dia, o polícia tava pedindo pra tirar foto comigo, que a mulher dele era minha fã. É que foi o Sabiá, né? O personagem então, que... tipo... Isso, pra mim, já foi uma loucura. Que, tipo, o primeiro contato que eu tive com o sucesso foi esse. A mesma pessoa que me oprimiu hoje virou meu fã no outro dia. E aí eu fui... Loucura. Logo depois veio pandemia. E aí você tem que ficar ali no teu cantinho. E depois o mundo te quer de novo. Então, no meio disso tudo, na pandemia, eu estava criando conteúdo dentro de casa, longe da minha família. E aí, quando eu voltei, eu já voltei trabalhando de novo. Já peguei outro trabalho e fui fazendo. Não parou mais. E eu tive várias oportunidades de parar. De falar, olha, tá tudo bem, conquistei minhas paradas, deixa eu ter um time. E eu não parei. A vida me parou. Então, esse acidente foi mais para eu olhar pro Jonathan. Porque eu já tinha cuidado da minha família, eu já estava dando o máximo para Mas você não tudo, estava olhando para você. mas eu não estava cuidando de mim. Você não tava se silenciando e se ouvindo, né? Exatamente. Uma vez um cara falou para mim uma coisa muito doida. Que eu tava dentro de um Uber e eu tinha acabado de vir da terapia. Aí o cara, tipo, começou do nada, assim, não sei o que acontece com vocês, eu tenho muito essa Começa parada. a falar. A pessoa começa a falar da vida dela pra mim, assim, e o cara começando a falar de vários problemas. Eu falei, irmão, com todo isso, porque tem vezes que eu não vou conseguir conversar muito. Eu falei, olha só, isso também é muito meu pai. Eu falei, olha só, tem uma parada que eu acabei de aprender. Você é piloto, não é? Pô, trabalho 16 horas, negrão, não sei o quê. Eu falei, então, o que é a parada? Essa é a melhor referência. Porque a minha psicóloga me deu uma referência de uma outra coisa. Eu falei, como tu é piloto, isso vai funcionar. Se você estiver dirigindo numa autoestrada e o carro tá a milhão, a porta do teu passageiro tá aberta, o que tu faz? Ele, cê é louco, eu vou parar no primeiro lugar que eu posso falar. Pô, fecha a porta aí. Falei, porra, mandou bem, cuidou do passageiro, pô. Agora me sinto mais confortável. Mas aí se você tá andando a milhão, numa BR, tá levando teu passageiro tem compromisso. Né? Não é o compromisso do passageiro. E aí você tá com a sua porta aberta. O que você faz? Não. Ele, você é louco? Vou deixar o passageiro no compromisso. Eu falei, essa que é a parada. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria levar todo mundo da minha família pro compromisso. Mas quando a minha porta estava aberta, eu não parei no acostamento para fechar a minha porta. Aí ele, caraca, negrão, tô esquecendo de mim. Eu falei, é isso, mano. A gente vai se matar tentando levar os outros pro compromisso. Porque a gente vai ficar a milhão querendo fazer tudo. O tempo inteiro. Tudo. E tem problemas que, desculpa, não são nossos. Né? Tem coisas que minha mãe vai ter que resolver, que meu filho vai ter que resolver, que meu pai vai ter que resolver e, enfim, não tem como eu solucionar. Então, amadurecendo isso, é uma outra conquista que eu pude olhar pro Jonathan e me curar dessa questão que foi esse acidente. Eu acho que E agradecer, inclusive, pelo acidente, né? É Exatamente. a hora que você ressignifica tudo. Entendeu? Que até as coisas que a gente acha que não vai agradecer, uma doença ou alguma coisa que te faz parar e que te faz ouvir, Refletir. olhar o mundo de forma diferente, na hora você fala assim, caralho, isso aconteceu comigo, agora não vou poder trabalhar. Mas passa um tempo, você começa, realmente era isso que eu precisava. Aí você entende depois, caramba, eu precisava parar. Tinha pessoas que chegavam no hospital, bateu não sei o que, não sei o que lá, muito pior que eu, ia embora do hospital e eu ficava. Eu fiquei um mês, porque meu sangue
gangrenou, não sei o que, infeccionou, eu tinha que ter a purificação do sangue para poder fazer a cirurgia. Eu fiquei 1 mês no hospital. Nossa, E caraca. toda vez que o médico ia conversar comigo, ele falava a mesma coisa. Caraca, tu tava precisando tanto desse tempo, que eu nunca vi uma pessoa chegar em nada e chegar aqui, a parada dá um problema que tu não pode sair daqui, irmão. Tu só vai sair na hora que Deus quiser, que você entender qual é a parada. Exato. E eu É acho que eu isso. amadureci ali e consegui prosseguir de uma forma... O nosso maior roteirista é Deus, não adianta. Exato. Às Não vezes adianta a gente Às querer vezes eu até controlar. brinco, eu falo assim, Deus é meu roteirista, eu nem leio mais o roteiro, eu Só- deixo A acontecer. gente quer controlar tudo. Quais são as próximas conquistas que o Jonathan quer pra vida dele? Eu quero... Agora que meu filho vai estudar numa boa escola e... Começa ano que vem? Começa ano que vem. Isso vai ser uma conquista pra mim, nossa Já senhora, é uma velho. conquista, você já sabe que ele vai estudar. Ai, meu Deus do céu, ver meu filho, porra. Porque a parada é muito louco, né? Cuidando desses outros Jonathan, porque o meu Jonathan de 6 anos, ele adoraria estudar nessa escola. Né? Então acho que meu filho estudando lá, eu vou Tá levar realizando esse esse Jonathan Jonathan também pra poder estudar lá, Total. entendeu? Olha, muita psicologia É nossas muita ideias. psicologia, muita Não, psicologia. aqui é psicologia pura, terapia pura. Eu penso muito em realizar, eu quero conquistar a minha casa. Eu quero ter uma casa muito foda, incrível, linda, maravilhosa, com aquele visual que eu tenho, mas, enfim, ampliar ela cada vez mais, entendeu? Eu não sei se também por quanto tempo eu vou ficar no Vidigal, porque 20 anos ali é muito tempo. Eu quero ter uma casa lá. O seu E por- apego é a vista dali. Você tem um apego à Entendeu? vista. Eu quero manter minha casa lá, aquela Sim. casa eu vou manter lá, mas eu também quero conhecer lugares novos, quero conhecer pessoas novas, eu quero conhecer ambientes novos, porque eu preciso que meu filho também conheça esses lugares, entendeu? Porque voltar pro Vidigal, Horizonte. ele vai ter que voltar, porque eu vou estar lá sempre, então Sim. ele voltar pra Cruzada, ele vai ter que voltar, porque eu vou estar lá sempre, entendeu? Mas eu preciso também abrir esses caminhos para ele. E uma conquista que eu quero ter é a minha biblioteca na Cruzada, que tá pequena, mas eu quero expandir, quero ter uma Maravilhoso. escola, gente, porque essa parada do meu filho estudar numa escola dessa, me deu uma vontade de ter uma escola incrível, Maravilhoso. bilingue, só pra criança preta, todo mundo já sai de lá falando 3 línguas e motherfucker, porra toda, meu irmão. Isso é uma Irado. conquista maravilhosa. no seu Eu futuro. quero ter uma escola eu quero ter. Não, e você vai realizar. Sim. Pelo que a gente fez essa cronologia das suas Vai. conquistas agora, isso aqui Daqui a vai ser alguns até anos a gente vai pequeno. fazer um outro podcast E- com e ele. aí Ele vai vai ter falar, essa olha, tá escola. vendo aquela escola? Vem, a fazer a biblioteca tá propaganda da gigante. escola. Mas E- você é uma pessoa que tem essa resiliência e você é uma pessoa que é muito alegre nas suas redes sociais. Você transforma a sua vida de uma forma muito leve do que você vive. Os seus papéis, tudo é de forma muito leve. Mas você sabe que tem pessoas que não acreditam nelas mesmas, né? Sim. Então, você como uma bandeira disso, como um emblema disso, olha para sua câmera e fala alguma coisa para as pessoas que estão em casa não acreditando Pra nelas. quem não tá acreditando nela, qual o recado que você deixaria? Cara, na verdade, né, pra mim não é sobre acreditar, é sobre se aceitar do jeito que você é, porque eu não tô nem aí pro que os outros pensam. Maravilhoso. Um recado Entendeu? bem simples. A cada vez que eu penso o que os outros pensam, parece que eu tô dando um walker pra trás, entendeu? E quando foda-se o que os outros pensam, eu vou pra frente. Então é sobre o que eu penso, sobre o que eu tô pensando, sobre pensamentos que eu não quero ter, porque tem pensamentos que não é pra mim e eu tenho, você pode falar assim, esse pensamento eu não quero, isso daqui não é pra mim, tira isso de mim. Mas também é normal pensar negativo pra caramba, pensar mal dos outros. É tudo normal, gente. O foda é você realizar. Então tu pode realizar pro mal e pode realizar pro bem. Então eu pego tudo que é negativo e vou tirando do meu caminho. E aí eu olho pro que é positivo, nem que seja pequenininho. Fica grandão pra mim, eu vou no positivo mesmo. Que tem uma coisa que pra mim, que faz muito sentido agora, é uma nova gíria da comunidade, que é pela menor também vence. Isso pra mim me deu uma força. Que é pelo caminho Pela mais simplicidade. difícil, você consegue chegar lá também. É difícil pra caraca, mas pelo menos quando tu chegar lá, tu já aprendeu a lidar com a Total. dificuldade. Total. Porque o mais difícil, graças a Deus, eu sei que ainda tem diversos, mas a conquista da conquista é saber lidar com as dificuldades. Você falou sobre paz de espírito, sobre tudo isso.
Eu falei, caraca, já começou com 2 conquistas que, meu Deus do céu, é uma luta diária. Área. Se a cada segundo você tem que estar brigando com isso. Então, é uma coisa que eu me apego muito. Mas ela é minha, ela não é dos outros. Então, a minha paz de espírito, ela é minha. Eu só saio dela se eu quiser. Ninguém me tira mais. Acho que a única coisa que a gente controla é o que a gente sente e como a gente reage às coisas. O resto a gente não tem controle de nada. Porque a vida é o que é, as pessoas são o que são. Agora, o que a gente faz internamente para lidar com a vida como ela é e como as pessoas são, é a paz que a gente precisa. E eu quero saber de você aí de casa, depois dessa conversa que a gente teve aqui, você mudou a sua percepção sobre conquistas? Eu mudei um pouco a minha. Total. Eu acho que todo Quais mundo mudou são um as pouco suas nessa, depois dessa conquistas? sessão terapêutica. Comenta aqui. Jonathan, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por eu que estar aqui com a agradeço gente. essa dupla. Foi maravilhoso demais. É ter você double com a parabéns, gente. double parabéns. Muito Não só obrigado. pelo podcast, mas pela família também. Amém. Parabéns. E você que estiver em casa, gente, se seu coração rumar para adoção, vai. Vai que você pode estar tratando, cuidando de mais um Jonathan Azevedo. Aí, ó. Obrigado. Que sorte, tá? que sorte. Obrigado, gente. Até o Obrigado. próximo Obrigado, episódio. gente. Não, calma. Ai, desculpa. Pra gente também é uma conquista você se inscrever, você é comentar, verdade. Isso é uma compartilhar. conquista. Porque esse episódio foi tão especial que tem que estar em muitos lugares. Em todos os lugares. Então, beijo. comenta, curte, envia pros amigos aí que não estão acreditando tanto na vida, nas conquistas, né, Ou Marcelo? pra você que também tá... Se você tá assistindo isso, é porque era pra você assistir. Espero que tenha feito um sentido pra você aí. E que você vai conquistar. Vai. Amém. Acredita. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo. Paz.